Bom dia, está no ar mais um programa Diálogos. Hoje vamos falar sobre Nelson Rodrigues, ator, autor de peças de teatro, crônicas e romances. Para falar mais um pouco sobre isso, a gente está aqui com a atriz Cristiane Taguchi. Cristiane, a gente queria saber, você já atuou numa peça de teatro de Nelson Rodrigues chamada Perdoa-me por Me Traíres. Como que foi para você atuar nessa peça? Bom, Perdoa-me por Me Traíres, eu acho, assim, eu não li todas, mas eu considero uma das peças mais intensas do Nelson, porque é uma tragédia familiar, e todos os personagens envolvidos estão, me parece, num limite de consciência, de realidade, de obsessão, e num ponto que todos eles vão agir de acordo com desejos, instintos, um estado que eu acho que a gente vive pouco na vida, a gente vive em alguns momentos e que é muito intenso. Então, e que esses personagens estão nesse limite e vão passar aquela 1h15, 1h30 naquele limite. Além de ser um texto muito violento. Então, a gente tinha algumas cenas, para desenvolver a ação, dependia de muita violência. Então, até a gente encontrar como desenvolver isso, foi muito difícil. E também a postura dos personagens, né? Que você, às vezes, você não acredita, né? Você fala, é difícil alguém agir assim, né? Mas você tem que comprar aquilo e fazer mesmo. Então você se coloca nessa situação de limite também, né? E agora, uma reportagem da repórter Letícia Boreto sobre a vida de Nelson Rodrigues. Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. Essa frase permite muitas interpretações. Se olha pela fechadura aquilo que é proibido, temática principal abordada por Nelson Rodrigues. Olhar pelo buraco da fechadura é mostrar o que acontece do lado de fora, o que todos sabem, mas ninguém discute. O dramaturgo era provocador, polêmico e dono de um senso crítico brilhante. Porque ele consegue falar de questões que nós, na verdade, não conseguimos falar no nosso dia a dia. E aí, na verdade, vem também, como resposta a isso, como consequência disso, a própria crítica que se faz ao Nelson. Então, quer dizer, eu critico no outro aquilo que eu não consigo aceitar em mim. Nelson nasceu em 23 de agosto de 1912, em Recife. Ainda criança, mudou-se para o Rio de Janeiro, grande palco e inspiração para suas obras. Vivia em meio a vizinhas fofoqueiras e gordas, solteiras ressentidas, viúvas rabugentas e adúlteras arrependidas, numa época em que tanto os partos quanto os velórios eram feitos em casa. Já adolescente, viveu o drama próprio e entregou-se a tantos amores que foi tomado pela depressão. Qualquer coisa que lhe garantisse o seu homem, até mesmo o assassinato da irmã, seria uma alegria para Dagmar. Aos 13 anos, Nelson Rodrigues iniciou a carreira jornalística e assim se familiarizou com a temática da morte punindo o sexo ou sexo punindo a morte. Nos anos seguintes, Nelson escreveria 17 peças, 9 romances, 7 livros de contos e crônicas e milhares de artigos em jornais. O escritor surpreendeu e inovou a literatura com um novo estilo de crônica, a esportiva. Há inclusive quem diga que a crônica esportiva nasceu com o Nelson e morreu com o Nelson. Afinal, o último texto que o Nelson escreveu foi uma crônica em homenagem ao time do coração dele, que foi o Fluminense. Amigo íntimo da morte, Nelson Rodrigues é levado por ela em 1980, devido a problemas cardiorrespiratórios. Assim, aos 68 anos, o reacionário se foi. Partiu Nelson para toda a eternidade. Bom, como vocês puderam ver, Nelson Rodrigues de fato teve uma vida bastante intensa. Cristiane, você disse que é difícil atuar quando você não acredita nos personagens, quando você não acredita que seja possível uma pessoa agir daquela forma. As peças de Nelson Rodrigues têm muita violência. Como que é se preparar para atuar com cenas de violência? Eu acho que tem o preparo técnico, físico, que você tem que... A gente tinha, por exemplo, tapas técnicos.
Então você precisa aprender a fazer aqui e não estourar o tímpano do colega, né? Então tinha todo esse preparo, é muito importante uma concentração daí para, né, você conseguir elaborar tudo tecnicamente. E também um preparo emocional, assim, eu acho. Eu acho que entre os atores a gente sempre tem um momento anterior de respiração, para acalmar os ânimos, para entender, e no final também, porque a minha personagem, ela morre, ela é assassinada. Então, depois você sai de lá, você precisa de uma respiração, um alongamento, porque é agressivo com o seu corpo, o que se passa, né? E entender que esse limite vai acontecer, mas você vai voltar e vai passar. Bom, agora a repórter Laiane Fonseca vai nos trazer mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Franklin. Eu estou aqui com a professora e psicóloga Rita Kater. Bom dia, Rita. Bom dia. Rita, Nelson Rodrigues aborda em suas crônicas, suas obras, temas violentos, temas que eram considerados tabus na época. Como as pessoas lidam com estes temas abordados em suas obras? Olha, até atualmente esses temas não são fortes. Você imagina a época, né? O quanto isso surpreendia, o quanto isso causava um certo medo de se encarar a existência desse tema. Ele traz uma realidade, mas uma realidade forte. E o fato de você saber que aquilo lá não é inventado, que aquilo é real e que é forte, causa mesmo um certo constrangimento nas pessoas. Ele foi alvo de críticas, ele foi alvo de muita opinião contrária ao que ele estava trazendo, mas ele se fortalecia por mostrar mesmo que essa temática existe, que essa temática faz parte da realidade. Ele mostrava um lado da realidade que é difícil a gente encarar até hoje, né? A gente gosta do lado mais bonito, mas o lado que existe e que tem que ser visto. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Laiane. Você volta ainda nos próximos blocos. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Até logo. Estamos de volta com o programa Diálogos sobre a vida de Nelson Rodrigues. Estamos com a atriz Cristiane Taguchi, que vai nos dar mais informações sobre como é atuar em Nelson Rodrigues. Cristiane, as peças de Nelson Rodrigues foram escritas há 50 ou 60 anos atrás e muitos dos assuntos ainda são considerados tabu hoje em dia. Quanto você acha que é atual a obra de Nelson Rodrigues em si? Eu acho que faz muito sentido ainda atuar Nelson Rodrigues. Porque eu acho que a essência das peças dele, do universo dele, está pautado nas personagens. Apesar de algumas serem bem datadas, até pela linguagem, pela situação, pelos lugares, mas sempre o foco são os humanos, os seres humanos que estão ali, que vivem, que sentem as angústias, coisas que não passam, né, temporais. E eu acho que ainda é um tabu por se tratar exatamente desses sentimentos que, independentemente do tempo, a gente tem a tendência de esconder, as ações, as obsessões, o instinto. E isso ainda é tabu hoje em dia. E a violência de todas as peças dele. Então, eu ainda acho muito pertinente encenar Nelson Rodrigues. Voltamos agora com a Laiane, que está com a psicóloga Rita, que vai falar mais para a gente sobre essa atualidade das peças de Nelson. E ainda com a psicóloga Rita Kater, vamos a mais uma pergunta. Rita, Nelson trata em suas obras de temas opostos, né, numa mesma obra, numa mesma peça, violência ou uma suavidade ao fim dessa peça. Como as pessoas lidam, né, na mesma obra com temas totalmente opostos, sentimentos contrários?
Eu acho que ele quis mostrar um pouquinho, né, essa coisa contraditória que é a vida, né? A vida como ela é, não é só violência, ela não é só suavidade, nem tudo dá super certo, nem tudo dá super errado. Eu acho que ele mostra, né, na sua trajetória o real e sempre tentando nos mostrar o que é essa curva da vida, né? Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste, passando uma certa mensagem de otimismo, talvez uma suavidade em nos fazer encarar a violência. Talvez uma mensagem assim, olha, nem tudo é sempre violento, uma hora as coisas dão certas, o que deixa bonito na sua obra, né? Porque não é uma aberração o tempo inteiro, as coisas vão acontecendo e vão mostrando a vida da forma como ela se apresenta mesmo para todos nós, né? Então seria mais fácil nós observarmos a nossa vida através do palco, né, do teatro, e não nos darmos conta de que faz parte da nossa realidade? A gente tem uma tendência em assistir a vida, né? A hora que eu assisto o drama, a hora que eu assisto um enredo que não é meu, é muito mais fácil julgar, é muito mais fácil aprender algumas coisas, é muito mais fácil dar opinião. Lógico que a hora que a gente vê a realidade exposta num palco, a gente tem que também ter consciência do que acontece com a gente, né? Não dá para você viver assistindo a vida, você tem que viver a vida. Mas esse assistir a vida nos ensina muitas coisas. Eu acho que as mensagens do Nelson são boas no que se referem, olha, a vida é assim, depois ela melhora, depois ela vai. Então, assistir nos alivia, enquanto o drama está no outro, né? Aí, a hora que você transpõe esse mesmo drama para você, você já está mais fortalecida para vivenciá-lo, né? Obrigada. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Laiane. A gente vai para mais um breve intervalo. Estamos de volta. Respeito. Bom para você, melhor para todos. Bom, estamos chegando ao nosso último bloco. Cristiane, queria saber da sua opinião sobre as mulheres de Nelson Rodrigues. Elas me parecem ser muito mais fortes, muito mais complexas do que os homens nas peças. Você concorda com isso? Não, eu acho que não concordo. Eu acho que elas são, sim, muito complexas. Eu acho que, talvez pela sociedade ser machista, dá a impressão de que essa revelação do personagem, por ele revelar os personagens, as mulheres têm a tendência de guardar mais, de, né, terem mais barreiras sociais, e o homem menos. Então eu acho que quando você lê, você vê uma revelação feminina ali que você não vê tanto na masculina, mas eu acho que é mais pela perspectiva. Eu acho que os dois são bem complexos e a complexidade aumenta com a relação. Bom, Cris, Nelson Rodrigues, ele consegue criticar sempre as instituições, como o casamento, a família, e ele faz isso com uma variedade de temas diferentes nas peças dele. Como que é para você atuar quando você acredita numa dessas instituições, você atua numa peça que critica muito fortemente? Como que é? Eu acho que, assim, uma obra como a dele, qualquer uma das peças, você consegue abordar diversos temas. Claro, tem o tema central, e eu acredito que, perdoa-me por me traíres, o tema é a família, além da sociedade, que ele sempre está criticando, mas você consegue ter uma interpretação a partir da obra e colocar isso na concepção do espetáculo. Então, um dos temas que a gente tentou abordar bastante foi o tema da solidão de cada um daqueles personagens. Então, mesmo a minha personagem, que era adúltera e que falava barbaridades, eu não acredito no que ela falava, eu não falaria na vida, mas é fácil de se realizar quando você tem um objetivo final em que você acredita. Que eu acho que era essa abordagem
da solidão de cada um, que leva cada um a agir dessa maneira, que pode parecer incoerente, mas pode acontecer. Cristiane, e como que é para você sentir a reação do público no palco? Atuar é complexo, você vê se as pessoas estão gostando ou não, se elas estão entretidas ou não, em real time. Como que é para você lidar com isso? A gente fala que é sempre muito mais fácil ensinar uma comédia, porque você tem a resposta ali, né? Você faz uma piada, funciona, eles dão risada. Não funciona, ninguém dá risada. No Perdoa-me é muito engraçado, porque a gente procura escutar o público depois. Porque eles... E a gente teve casos de pessoas saírem no meio da peça. No começo da peça, no final do primeiro ato, tem a cena do aborto, que é super pesada, mas a gente tentou fazer da forma mais sutil possível até, né? Mas as pessoas saírem no meio, de começarem a passar mal, de comentarem, não, foi muito desagradável, que no fundo era meio a intenção do Nelson quando ele escrevia, era chocar, era, você dizer, mas você imagina, era aquilo que você estava falando, né? Passou 50 anos e as peças ainda causam esse mal-estar. Então, ao mesmo tempo você fala, nossa, atingiu um objetivo, mas também rolou esse estranhamento do público. E também o que dá para sentir é a energia do lugar enquanto você está fazendo, se eles estão com você ou não. Porque a gente olha para o público, a gente vê, tem um dormindo ali, um bocejando. Mas às vezes você olha e eles estão presos de alguma forma, eles estão com a mesma tensão que você, tá? Para acontecer uma cena tensa, um momento de suspensão, eles estão ali, estão segurando. Aí você fala, funcionou. Bom, você acabou de falar que vocês tentaram fazer uma cena de aborto de forma sutil. Sim. Como que é possível fazer isso e quão difícil é lidar com essa contradição, vocês terem que moldar a cena para transformar uma coisa brutal em uma coisa sutil? Na verdade, como eu acho que tem várias cenas bem pesadas, então o que a gente falava, chegar no terceiro ato, como já teve tanta violência, se você coloca mais violência, chega uma hora que a atriz está lá apanhando e ninguém mais se choca, né? Então de tentar também... Isso ele faz dramaturgicamente. Ele coloca, logo depois da cena do aborto, por exemplo, tem a cena na casa da Glorinha com as amigas, que é um pouco mais leve, até dá para se divertir um pouquinho, para depois vir o tio e contar do assassinato da mãe e toda a história. Mas também a gente tenta lidar com isso, de uma hora pegar bem pesado e uma hora pegar mais leve. É que o aborto já era pesado, né? A história já vai encaminhando para aquilo, é um aborto em cena. E a gente tentou não usar muito sangue, não ter muito choro, muito grito, mas as pessoas guardam a sensação mesmo da angústia, é difícil. Bom, muito obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui e até a próxima.